Tem torcedor flamenguista feliz, tem alguns que não estão tanto, não é mesmo? Bom, mas vamos falar de 2021, né? Que começou com as conquistas do rubro-negro, terminou na decepção. E no Jogo Aberto vai falar sobre Paulo Souza, que vem pro ano que vem. Como o Brasileirão 2020 terminou em fevereiro de 2021, o Flamengo começou o ano comemorando. Sob o comando de Rogério Ceni, o rubro-negro conquistou o bicampeonato brasileiro na última rodada, mesmo depois de perder para o São Paulo no Morumbi. Isso porque o Inter deu mole, tropeçou diante do Corinthians em casa. Festa carioca em São Paulo. Veio a Supercopa. Flamengo e Palmeiras, campeões nacionais da temporada 2020, se encontraram em Brasília. O jogo foi muito disputado, 2-2 no tempo normal. Nos pênaltis, o Fla levou a melhor e foi campeão pela segunda vez consecutiva do torneio. O início de ano foi avassalador. Em maio, o time terminou o Carioca como tricampeão, pela sexta vez na história. Venceu o Fluminense no Maracanã por 3-1 na final. Até aí o ano ia muito bem. Quando começou o Brasileiro, veio a turbulência. Os resultados não foram como o torcedor esperava. Rogério Ceni foi demitido pelo clube quando o rubro-negro estava na 11ª posição na tabela. O estopim para a saída foi um áudio vazado por um analista de desempenho do clube, com fortes críticas ao treinador. Ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição, não. A definição melhor não, é uma pessoa ruim. O cara é perdido, não tem como trabalhar com o cara. Ele é muito ruim. Menos de 24 horas depois, o Flamengo acertou com Renato Gaúcho. E hoje estou realizando esse sonho de treinar o Flamengo, até porque eu acho que todo treinador tem que pensar grande e alto. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira pela grandeza desse clube. Coube a ele salvar a temporada. Ainda dava tempo, com 3 competições em disputa. Reforços chegaram. Kennedy, Andrés Pereira e Davi Luiz qualificaram ainda mais o já estrelado elenco. O início de Renato foi empolgante. 3 goleadas seguidas. Classificação garantida para as quartas da Libertadores e da Copa do Brasil. Com excesso de competições e lesões, Renato passou a priorizar o mata-mata. A cada 3 dias, o Flamengo tem obrigação de ganhar para sobreviver nas competições. Mas isso ninguém quer saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Não tem um time no mundo que vai ganhar todos os jogos. Não tem um time no mundo, digamos, que dispute 3 competições ao mesmo tempo. Não digo que é impossível, mas é muito, muito difícil você ganhar as 3 competições. Nas quartas das 2 competições, deixou para trás Olímpia e Grêmio. Nas semis do torneio internacional, enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Passou com facilidade para a grande decisão. O adversário, o Palmeiras. O objetivo maior hoje era a gente conseguir a classificação. A gente conseguiu. A gente sabe do poder, da força que tem o adversário, que é o Palmeiras. O primeiro baque foi na Copa do Brasil, diante do Atlético Paranaense. No jogo de ida em Curitiba, o rubro-negro carioca ficou no empate, 2-2. A volta no Maracanã foi traumática para a torcida, 3-0 Furacão. Flamengo eliminado, a 1 mês da final da Libertadores. A responsabilidade da derrota é toda minha. Uma desclassificação numa competição é toda minha. O grupo não tem culpa de nada. Tropeços no Brasileiro tiraram as esperanças do torcedor pelo tri. Renato viu o Atlético Mineiro disparar na pontuação. Tem horas que eu costumo falar sempre, por onde eu passo, onde eu trabalho, que quem muito quer, nada tem. No dia 27 de novembro, no Uruguai, Gaúcho tinha na mão a última cartada. Era ganhar a Libertadores para salvar o ano, já que as chances no Brasileiro eram remotas. Em Montevidéu, o empate levou o jogo para a prorrogação, onde Andrés Pereira teve um erro fatal. Daverson aproveitou e fim de ano melancólico para o rubro-negro. Infelizmente, nessas últimas competições, nós não conseguimos dar de presente ao nosso torcedor nenhum título. Mas, como eu falei, é um grupo vencedor que tem que dar sequência. Eu acho que não só o Flamengo, qualquer outra equipe grande que investe, não vai ganhar tudo.
vai ganhar tudo, até porque os adversários também querem ganhar. O sonho de treinar o Flamengo terminou em pesadelo. Com as mãos vazias, Renato Gaúcho fez um acordo com o clube e teve a saída antecipada, já que o contrato terminaria no fim do ano. E a música já entrega, é claro que a gente vai falar a respeito do português que chegou aqui no Flamengo. Mas antes, Silo, muito bom dia para você, tudo bem? Legal, Kalinka, vamos falar desse adversário que o Paulo Souza já vai enfrentar. É um adversário que ele enfrenta antes de entrar em campo, que é a resistência de boa parte da torcida. A gente vai falar sobre isso. Tá complicado, o flamenguista não tá querendo o homem, não. Tá complicado, né, Tá, Silo? tá. Pois é. Bom, Português novo no pedaço. O Flamengo oficializou ontem a chegada de Paulo Souza. O contrato será de 2 anos, até o final de 2023. E o treinador já deu as primeiras palavras como comandante rubro-negro. Alô Brasil, esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho, satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras. Para selar o acordo foi preciso muita negociação entre Paulo Souza e a Federação Polonesa. O treinador vai arcar com uma multa rescisória de 300 mil euros, cerca de 2 milhões de reais, para desembarcar no Brasil. Mas ele garante que a escolha foi bem pensada e revelou os motivos que o fizeram tomar a decisão. A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar em conjunto a um clube que tem essa ambição constante. Ou seja, temos a mesma ambição. Mas se de um lado o português ficou feliz com o desfecho da novela, do outro, os poloneses se sentiram traídos. A TVP Esportes, uma das maiores emissoras esportivas do país, compartilhou a publicação feita pelo Flamengo com a seguinte mensagem: não se deixe enganar. Durante a semana, um outro jornal local estampou o rosto do treinador na capa com a palavra desertor. Em nota, o presidente da Federação Polonesa de Futebol disse que treinar a seleção do país deve ser considerado uma honra e privilégio, e que não poderiam concordar com a abordagem que Paulo Souza estava tendo com jogadores, colegas de trabalho e principalmente com os torcedores poloneses. Se fora do Brasil as críticas ao técnico já são intensas, quando chegar ao Rio de Janeiro, Paulo Souza vai sentir na pele o mesmo que Domi, Rogério Ceni e Renato Gaúcho precisaram enfrentar: o retrospecto Jorge Jesus. Desde que o último português deixou o Flamengo, nenhum treinador que passou por aqui teve vida fácil. E comparar os trabalhos se tornou inevitável. Quem é Paulo Souza? Jogou aonde? Treinou quem? Foi campeão de quê? Ele está chegando sem currículo nenhum. Paulo Souza, quem é Paulo Souza? Aos 51 anos, a carreira do português é extensa no mundo da bola. Como atleta, foi um meio-campista de destaque, jogando na mesma geração que Figo e Rui Costa. Conquistou a Champions League com a Juventus e com o Borussia Dortmund. A carreira como técnico começou nas categorias de base da seleção portuguesa. Na Copa de 2006 foi auxiliar de Filipão. O treinador passou também por clubes da segunda divisão inglesa, trabalhou na Hungria, Israel, Suíça, China, além da Fiorentina da Itália e o Bordeaux da França, antes de assumir a seleção polonesa. Tem que voltar o Flamengo a ser aquele time de fazer gols e ir atrás das vitórias com grandes retrospectos. Bom, para atrair o carinho da torcida, só mesmo com números e bom futebol. O que Paulo Souza vai precisar mostrar no decorrer da temporada. A expectativa é que na próxima semana o treinador chegue ao Brasil. E a reapresentação do elenco principal acontece no dia 10 de janeiro. Todos eles vão ser muito importantes, porque a época é longa, tem muito jogo. Claro que há vários jogadores que se distinguem durante estes últimos anos e vão se distinguir mais uma vez esta época. O que ainda não se sabe é se o técnico terá todos os jogadores que espera à disposição. Segundo os jornais ingleses, Gabigol é um dos atletas cobiçados pelo Newcastle para a próxima temporada.
Quem também teria feito sondagens é o atacante ao Fenerbahçe da Turquia. Vale lembrar que Gabriel tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e a multa rescisória é superior aos 120 milhões de reais. Por enquanto, Paulo Sousa pode ficar tranquilo. Dia 10, Gabigol se reapresenta no clube e o que não faltam são expectativas para 2022. É um clube extraordinário, um clube grande, um clube que respira vitória e com certeza é isso que nós temos que criar a nossa cultura diariamente. Ai, vamos falar muito a respeito de Paulo Sousa, ele que treina equipe profissionais há 13 anos. Ele já passou por 9 países, trabalhou em 10 equipes diferentes, então quer dizer, ele vem para o 10º país. Agora, não sei se isso é muito bom ou isso é muito ruim, né, Silo? Porque também ele está transitando por vários estilos de futebol diferente. E eu queria começar com você, afinal de contas, qual que é o estilo do Paulo Sousa, o que ele vai trazer agora para o Flamengo, que está sacramentado e acertado até 2024? Fora do ar, você já elegeu o Paulo Sousa, né? Se fosse para escolher entre ele e o Jesus. Ah, não, mas não é bem isso, não. Vai, foca no... foca aqui no conteúdo. Não, achou mais galã do que o Jesus. Mais ou menos. Tem uma pinta aí. Mas vamos falar sério. E ele foi auxiliar técnico também do Filipão na Copa da Alemanha. Quer dizer, tem 51 anos de idade, é relativamente jovem para a profissão, mas é um cara rodado, um cara bastante experiente, vem com várias escolas. É óbvio que a seleção polonesa ficou chateada com o desfecho, mas ele já corria, inclusive, risco. Por conta do desempenho da Polônia, ele poupou o time, ele já estava classificado para uma outra etapa, lá é diferente das eliminatórias sul-americanas, ele poupou o time e acabou caindo num chaveamento muito complicado agora. Ainda tem chance, claro, mas a questão de repescagem, esse risco muito grande, a Polônia é uma seleção tradicional na Europa, então ele corria o risco de fazer mais 2 jogos, de repente não conseguiu o resultado na seleção polonesa e veio um Flamengo, não é qualquer time. E veio um Flamengo e é óbvio que ele estudou, quando começaram as consultas, ele foi procurar informações, que time é esse, que tipo de trabalho está sendo feito, né? Qual é o planejamento, e isso tudo foi muito conversado. Com relação à torcida, claro, tem esse amor que vai durar durante muito tempo aí por conta do desempenho do Jorge Jesus, mas tem que dar um voto de confiança para o Paulo Sousa. E pelas declarações dele, ele chega bastante motivado. Deixa o cara trabalhar. Ele não pode enfrentar um adversário tão grande como é a torcida do Flamengo antes de entrar em campo. Deixa o cara começar o trabalho dele, dá tempo para ele adaptar o estilo de jogo dele. Eu acho que vai dar samba ali. E samba no Rio de Janeiro a gente sabe que funciona muito bem. Dá certo, no Rio de Janeiro dá certo. Agora, o Paulo, pesquisando bastante a respeito dele, né, fala que ele é um técnico muito sério, muito detalhista, muito perfeccionista, o que lembra o Jorge Jesus. Inclusive, ele gosta de trabalhar muito a questão da organização do time sem a bola. E é uma coisa que o Flamengo está precisando. A gente viu agora nessa última temporada, né? Sem a bola, o Flamengo fica ali num espaço e abre muito espaço para o time adversário, né? Porque foram 2 estilos de treinador, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho mais naquele jeitão malandro, no bom sentido, de levar o time. E, tecnicamente, a gente sabe que individualmente o Flamengo sobra, mas a questão é tática. E eu acho que é isso que o Abel implantou no Palmeiras, conseguiu fazer muito bem. Foi isso que o Jorge Jesus implantou no time do Flamengo, naquela passagem anterior. E é isso, pelo menos dentro do estilo que trabalha o Paulo Sousa, e é isso que a gente deve imaginar o Flamengo com esses bons valores individuais, tendo um coletivo bem trabalhado. Eu acredito que o Paulo Sousa possa dar certo, sim. Paulo Sousa, que chega com 6 pessoas para a nova equipe técnica. E no Flamengo, o Wagner Miranda, que é o preparador de goleiros, já foi dispensado, então, para um novo preparador de goleiros da equipe do Paulo Sousa trabalhar no Rio de Janeiro. Agora, Sila, a gente vai falar um pouquinho do mercado da bola, que segue muito movimentado. Olha esse resultado, tá vendo? Eu sou Matheus, tenho 20 anos e eu sempre fui assalariado. Nunca recebi mais de 1.000, 1.200 quando tinha um bônus. Até que 2 meses atrás eu percebi que pro meu sonho não estava sendo o suficiente. Comecei a pesquisar sobre renda extra, marketing digital, até que eu descobri a Bolsa de Valores. Tipo assim, um mercado totalmente desconhecido pra mim, que não tinha muita experiência na área, e até que eu conheci através da Bolsa de Valores os traders milionários, falando que copiando e colando os sinais ia ter os mesmos resultados. Duvidei, mas olha hoje. 2 meses depois, esses são meus resultados. Tipo assim, muito gratificante, porque pelo conhecimento que eles me passaram, sabe? Então, se você quiser ter um futuro
melhor pra você, um futuro mais digno pra sua família, segue eles, de verdade.